Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos colocar em pé e vamos iniciar nossa devocional nesse instante, orando ao Senhor, pedindo a Ele graça e misericórdia. Deus bendito e bom, graças te rendemos, Senhor, te louvamos e bendizemos, te louvamos ao Senhor por essa oportunidade que temos de, no dia do Senhor, nos reunirmos como povo do Senhor para buscar a Tua presença. Te rogamos, meu Deus, proteção para aqueles irmãos que ainda estão chegando. Te rogamos, Pai, que o Senhor nos conduza, cada um que estamos aqui, pela Tua mão, de maneira que o que vamos prestar ao Senhor em matéria de culto seja agradável a Ti e que o Senhor nos fale por meio da Sua palavra. Orienta-nos e nos conduz, no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Ainda em pé, irmãos, façamos a leitura do Salmo de número 90. Salmo de número 90. Nós faremos essa leitura de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Quem conhece o poder da Tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Todos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Pode sentar. Vamos cantar ao Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza.
Glória a Deus, glória a Deus, nosso Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Mesmo sentados como estamos, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no segundo livro de Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 16. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 14. Segundo Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão, para os moços comerem. O vinho, para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei:
Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Nesse instante, Senhor, queremos te pedir graça, meu Pai, diante da tua palavra. E louvamos, meu Deus, por nos registrar palavras e histórias tão bonitas que nos apontam, meu Deus, para a realidade do teu povo e para a forma como o Senhor quer que nós venhamos a viver. Por isso, meu Pai, nesse instante nós te pedimos que o Senhor aclare a nossa mente, nos dê a capacidade de entendê-la e nos ajude, Senhor, a aplicá-la em nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, muitas são as dificuldades que os crentes enfrentam na vida. O povo de Deus sempre está em meio a aperreios, a apertos. Alguns desses aperreios e apertos são externos, vêm do mundo, vêm das aflições que estão fora de nós. Muitos desses apertos e aperreios vêm do nosso próprio coração. Nós temos inimigos que nós travamos tanto fora de nós como dentro de nós. Nós temos a carne como nosso inimigo principal, mas nós também temos Satanás e o mundo que lutam contra nós. E esses três em conjunto, meus irmãos, sempre nos trazem angústias, dificuldades, pelejas na vida. Nem sempre nós conseguimos vencê-los. Vez ou outra a gente cai em uma das suas armadilhas. Mas o Senhor nos dá força para que possamos enfrentá-los. Mas em especial, meus irmãos, em muitos aspectos, Satanás, dentro da sua esperteza, se utiliza tanto do mundo quanto da carne, para que, ou por meio de persuasão interna, ou por meio de pressão externa, ele consiga também os seus planos contra nós, como inimigo que ele é de nós. Nós precisamos aprender como lidar com toda essa situação, não só com Davi, mas principalmente com Cristo, para que possamos enfrentar as tentações e as provações que muitas vezes nos advêm. É isso que o texto está nos falando hoje, sobre essa pressão e sobre essas angústias que as tentações e as provações nos provocam. Davi não está numa boa situação. Desde o seu pecado com Betseba, a vida dele desandou. O Senhor o perdoou de maneira que ele não iria morrer, mas o Senhor lançou sobre ele uma condenação que ele deveria enfrentar. Isso nós já vimos que é uma grande lição para nós, que mesmo perdoados os nossos pecados, que eles não nos levarão ao inferno, isso não nos livra de consequências na vida. E foi assim com a vida de Davi. A consequência viria dentro da sua própria casa. O Senhor tinha acabado de tirar da vida de Davi todos os seus inimigos. Por causa do pecado de Davi, agora os inimigos surgiriam dentro da própria casa dele. Os inimigos do reino seriam seus próprios filhos. E não demora muito, logo no capítulo seguinte, nós já vemos isso acontecendo, quando um dos filhos se apaixona pela própria irmã e a violenta, e após estuprá-la a despreza. Nós vimos o outro filho, Absalão, planejando por muito tempo, por 2 anos, uma vingança e executando essa vingança. A tristeza é que o tempo inteiro Davi está envolvido nisso, cego pelo amor que ele tem pelos seus filhos. O primeiro filho pediu que mandasse a irmã, Davi mandou e aconteceu uma desgraça. O segundo filho pediu que Davi mandasse o irmão para ele e Davi mandou e aconteceu uma desgraça. É Absalão agora, voltando do exílio autoimposto, na verdade, trama contra Davi, conquistando o coração das pessoas e monta um golpe muito organizado, e esse golpe se estabelece na região de Hebrom, e agora chega a notícia até Davi de que Absalão tomou o reino à força. E é interessante, de novo foi Davi que autorizou ele ir até Hebrom
para, entre aspas, adorar. Agora, Absalão dirige-se para Jerusalém e Davi não quer que Israel entre numa guerra civil e, consequentemente, essa guerra trave-se dentro de Jerusalém, porque ia morrer muita gente. Ele, então, resolve fugir por amor ao seu povo, por amor a Israel, para que não haja mortes. Ele foge de Jerusalém às pressas durante a noite. Deixou para trás somente 10 moças, 10 concubinas dele para cuidar da casa, mas levou os filhos, levou a família. Foge durante a noite, no escuro, de pés descalços, cabeça coberta. Foge pelo Monte das Oliveiras. E em meio a esse caminho do Monte das Oliveiras, no capítulo de número 15, no capítulo 16, existe uma série de encontros, uma série de eventos. Esses encontros são interessantes. Por exemplo, versículo 19, ele encontrou-se com Itai. Depois, ele encontra com Abiatar e Uzai, e nesses encontros ele vai se organizando, vai deixando algumas pessoas para trás como espião, deixando algumas pessoas para trás para ajudá-lo, mas traz consigo um grupo de homens fortes, que eram da região de Gate, da região dos filisteus. E aí nós temos coisas interessantes, porque, por exemplo, nós temos dois gentios se colocando à disposição de Davi, nós temos sacerdotes se colocando à disposição de Davi, mas agora no capítulo 16 nós temos o outro lado, porque até agora foram encontros bons, tanto no encontro que ele teve com o pessoal de Gate, como o encontro que ele teve com os sacerdotes, como mais tarde esses outros encontros, todos eles foram com Zadok e Abiatar, todos eles foram encontros bons, de apoio para Davi. O capítulo 16 inicia com encontros não tão bons assim. São 2 encontros em especial, porque a partir do versículo de número 15, a história retoma para Absalão, para contar agora como é que se desenvolveu o golpe. Em especial, Davi encontra 2 pessoas, Ziba, do versículo de 1 a 4, e Simei, do versículo 5 em diante. Nesses 2 encontros, meus irmãos, nós vemos 2 abordagens completamente diferentes, mas são 2 abordagens que nos mostram os perigos que Satanás pode colocar no nosso caminho, tanto de maneira interna como de maneira externa, tanto enquanto tentação como em provação, e que o povo de Deus passa e que nós precisamos ficar atentos. O primeiro perigo é o perigo da tentação dissimulada, que parece que vai nos dar aquilo que nós precisamos, mas na verdade nos engana por trás. Versículo de número 1 diz que Davi, tendo passado um pouco além, dobrando o cimo, ele está viajando por dentro do Monte das Oliveiras. Ele passou por uma região ruim, meio com lama e esgoto, ele não está bem. Nós vemos os Salmos 3 e 4, são orações de Davi nesse momento de tristeza. Passando por esse monte, ele encontra-se com um homem chamado Ziba. Ziba já nos foi apresentado lá atrás, lá no capítulo de número 9, quando Davi queria fazer o bem a Mefibosete, e ele foi procurado um filho de Mefibosete, e acontece que encontrando-se, aliás, um filho de Jonatas, e encontrando Mefibosete, Davi restitui as terras de Saul todas para Mefibosete, mas como Mefibosete era um homem aleijado e tinha certas dificuldades, foi escolhido um homem chamado Ziba, a partir do versículo número 9, e Ziba se torna o administrador dos bens de Mefibosete. Então Mefibosete tem uma grande fazenda, todos os bens que eram de Saul voltam para ele, e Ziba se torna um administrador, enquanto Mefibosete vai morar em Jerusalém, junto com Davi, lá na casa de Davi, comendo do pão de Davi, estando sempre ao lado de Davi. Davi acolheu Mefibosete como se fosse um filho. E o que acontece agora é que Davi encontra com Ziba, e Ziba está chegando para ele, e vem com boas notícias. O texto diz que saiu lá ao encontro Ziba, mas o texto para dizer, servo de Mefibosete. Essa informação é importante porque ele vai retomar mais na frente. Ele diz, o que é que ele vinha trazendo? E ele vinha trazendo a provisão de Deus para o sustento de Davi. Como Davi saiu nas carreiras de Jerusalém, não levou nada. Eles só saíram com a roupa do corpo, saíram às pressas, nem sandália nos pés Davi tinha. Davi saiu descalços, com a cabeça coberta. E o texto nos diz que Mefibosete chega com coisas boas. Por exemplo, o texto diz que ele vinha com 2 jumentos albardados.
Jumento era o animal da realeza. Os filhos de Davi andavam de jumentos ou de mulas. Então era animal da realeza, ele traz 2 logo. Então o rei já não ia mais levar o resto da viagem a pé, porque a viagem era longa, demorou praticamente uma noite, um dia em seguida andando. Então ele já tem agora animal para ir em cima, 2 jumentos. Mas não só isso, trouxe pães, cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. E o texto faz questão de dizer que os jumentos eram para a casa do rei, que a comida era para os moços comerem, e o vinho era para quando eles estivessem no deserto. Ziba organizou uma doação para Davi e veio entregar essa doação para Davi. Então, de alguma forma, Deus está sustentando Davi. Veja que de alguma forma é uma coisa boa. Davi está agora com suprimentos. Ele não vai enfrentar essa viagem toda sem suprimentos. Se você for prestou atenção, o último versículo diz que Davi, quando chegar no Jordão, ele chega completamente exausto. Era uma viagem ruim, era uma viagem difícil, eles não estão descansando. Eles estão com medo de Absalão chegar atrás, então eles estão caminhando bem rápido. Mas agora Davi tem comida. Davi agora pelo menos tem um jumento para andar em cima. Davi não é mais nem um moço. Quando a gente pensa em Davi sempre é um jovenzinho. Davi aqui já é um senhor de idade. Ele não está mais nos seus melhores dias. Ele não é mais um jovenzinho. Então, ter um jumento foi uma coisa boa para ele conseguir andar. Só a bênção, não é? Só coisa boa. Mas o problema está na conversa que eles possuem. Esse encontro poderia ser um encontro abençoador, um encontro que seria o suprimento das necessidades de Davi, mas na verdade não foi. Davi de imediato pergunta o que é que está acontecendo com tanta coisa que Ziba está conduzindo. Ziba está carregando com muita comida e animais. O que é que Ziba está pensando? Versículo número 2. O rei perguntou a Ziba, que pretendes com isso? Ou seja, qual a intenção que você tem quando você está andando com tantas coisas assim? Ninguém anda com essa quantidade de comida para todo canto. Qual é a intenção dele? Ziba de imediato monta o seu plano. O plano de Ziba de imediato ele quer dizer que está preocupado com o rei e que tem muito cuidado e amor pelo rei e que tudo isso é presente para o rei. Ele diz, os jumentos são para a casa do rei, os pães e as frutas para os rapazes, os filhos do rei comerem, o vinho para quando vocês estiverem cansados lá no deserto beberem. Ele diz, eu estou preocupado com a situação de vocês. Eu estou preocupado com a situação de fome que vocês vão passar, a viagem é longa, vocês estão fugindo, cansaço, estou preocupado com vocês. Isso pode parecer uma coisa boa, mas, meus irmãos, as coisas boas dependem de quem está ofertando. A coisa só é boa dependendo de quem está dando. Porque, no caso aqui, Ziba é um homem mau, é um homem traiçoeiro. E o texto nos diz que Davi gostou do presente, isso é bom. Mas aí, versículo 3, vem uma pergunta chave de Davi. Davi está preocupado com Mefibosete, o aleijado. Mora onde? Em Jerusalém. Davi fugiu, mas onde é que Mefibosete ficou? Mefibosete ficou para trás. Todo mundo foi embora, mas o coitado do aleijado não conseguiu correr. Ficou para trás, não tem o que fazer agora. E Davi está preocupado porque aquele que deveria cuidar de Mefibosete, das coisas de Mefibosete, está com Davi ali. Beleza, está suprindo as necessidades de Davi, mas a pergunta de Davi é, onde é que está Mefibosete? Mas eu quero que você preste atenção como é que Davi pergunta, versículo 3, onde está, pois, o filho do teu Senhor? É interessante porque o versículo 1 diz que Ziba é servo de Mefibosete, ele está a serviço de Mefibosete, mas quando Davi pergunta, Davi coloca as coisas no seu devido lugar, porque Ziba era servo de Saul, era lá atrás, ele era servo de Saul. Quando Mefibosete foi encontrado por Davi, ele se torna servo de Mefibosete, mas ele é antes de tudo um servo de Saul. E olha só quem é que está de volta agora nas histórias. Depois de um bom tempo sem se falar, de volta agora está a tribo de Benjamim, de volta agora estão os herdeiros de Saul, de novo, eles estão voltando, são da casa de Israel, são de dentro de Israel, mas parece que está voltando todas aquelas coisas do passado. Temos de novo um da tribo de Benjamim, de novo um da família de Saul, voltando agora para se encontrar com Davi. Parece que aquelas coisas do passado estão voltando tudo novamente.
de dentro de Israel, alguém da família de Benjamim, da casa de Saul, está conversando com Davi. E Davi está preocupado. Davi diz: onde está o filho do teu senhor, que é Mefibosete, filho de Saul? A resposta de Ziba é onde está a coisa traiçoeira. Versículo 3, ele mente. E a mentira foi terrível. Veja como ele é traidor. Eis que ficou em Jerusalém. É verdade? É. Onde é que Mefibosete morava? Em Jerusalém. Davi está fugindo a pé. Mefibosete consegue acompanhar? Não. Mefibosete ficou para trás. A pergunta é: onde está Mefibosete? Resposta de Ziba: ficou em Jerusalém. Ficou em Jerusalém. Mas olha como é que ele continua. Pois ele disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Ele está dizendo: Mefibosete te traiu. Mefibosete te traiu. Eu não. Eu estou trazendo aqui comida para você, estou trazendo os animais para você andar. Mas Mefibosete ficou em Jerusalém porque ele encontrou uma oportunidade. Ele encontrou uma chance de dar um golpe. Porque como o reino está desorganizado, e o rei fugiu da cidade, e o filho do rei está vindo para Jerusalém para invadir a cidade, ele encontrou a oportunidade, um espaço vago de poder, se colocou no lugar, e ele entende que ele é o herdeiro do trono, porque ele é filho de Saul, e ele agora está querendo assumir o reino. Davi agora tem outro problema, porque Davi agora não só está fugindo da sua cidade, está lutando contra o próprio filho Absalão, que está dando um golpe nele, mas ele agora tem um segundo golpe em ação, porque Mefibosete estava dando um golpe em Davi também, tentando assumir Jerusalém, por isso que ficou em Jerusalém, para assumir o reino, e agora, sob o manto de Saul, guerrear contra Jonatas, contra Absalão, porque Davi não é mais o herdeiro, Davi não é mais o rei, Davi fugiu. Filho de Jonatas, estava agora traindo Davi. Isso deve ter sido uma dor muito grande para Davi, porque Davi acolheu no capítulo 9 esse rapaz como um filho, comendo na casa dele, junto com os filhos dele, e Simei disse: ele te traiu. Só que isso é mentira. Isso aqui, meus irmãos, é uma prova para Davi, é uma tentação para Davi. O que Simei está fazendo, meus irmãos, é uma artimanha de bajulação para conseguir o que ele quer. O que é que Simei quer? Simei quer o favor do rei. Simei quer agradar o rei, para receber do rei aquilo que ele gostaria de possuir. Por isso ele engana o rei na tentativa de conquistar poder e riqueza. Porque ele sabe que mesmo Davi fugindo, Davi ainda é o rei de Israel. E a forma que ele tem para fazer isso é colocando a Mefibosete, o seu senhor, no fogo. Joga o seu senhor no fogo porque ele quer ganhar alguma coisa. E ele consegue. Ziba consegue. Veja aí versículo número 4. Disse o rei a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é teu. Davi, nesse momento, ele confiscou todas as fazendas, todos os animais, tudo que Mefibosete possuía, confiscou tudo. Ou seja, se ele é um traidor, se ele está me traindo, está em Jerusalém tentando dar um golpe também, se ele está me traindo, eu estou agora confiscando tudo que eu dei para ele lá atrás, no capítulo 9, estou confiscando tudo. E o que é que eu faço com tudo isso que eu acabei de confiscar? Dou para Ziba. Ziba conseguiu o que queria. Ele, por meio de bajulação, enganou Davi. E enganou Davi por meio de uma tentação, dando a Davi o que Davi queria e mentindo nesse processo, mentindo no meio do caminho, para entregar a Davi, para receber de Davi o que ele sim desejava. E Davi diz: tudo que pertencia a Mefibosete agora é teu. Como é que ele reage? Como é que Ziba reage? Aquele sorrisinho de canto e boca, porque ele finalmente conseguiu todos os bens que ele queria. Ele agora é milionário, tem todos os bens que pertenciam ao seu senhor. O texto diz que ele finge humildade. Eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Ele passou a perna em Davi e finge que é humilde
ele finge aqui que está muito grato pelo que aconteceu, pela confiança que Davi colocou nele, e que coisa boa, me inclino, eu reafirmo o meu compromisso contigo. É claro que ele reafirmou o compromisso com Davi, porque Davi acabou de dar para ele um dinheirão, um prêmio enorme. Ziba, meus irmãos, é um exemplo claro aqui de como a tentação pode chegar a nós em meio às nossas provações, em meio às nossas dificuldades. De como a tentação se apresenta a nós como se fosse uma coisa boa, se apresenta a nós como se fosse uma coisa desejável, uma bênção de Deus, mas que no final tem alguma coisa por trás. Após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e o texto bíblico diz, para ser tentado. E em cada uma das tentações que Satanás lançou contra Jesus, em todas elas havia uma coisa boa sendo oferecida. Quando ele sentiu fome, o texto diz que após 40 dias ele sentiu fome, o Satanás se aproxima dele e diz, transforme essas pedras em pão, se você é o Filho de Deus. E Jesus era o Filho de Deus. Jesus podia transformar a pedra em pão? Podia. E tinha aquelas pedras lá, de repente até parecida com pão. Se ele simplesmente tivesse dito, vire pão, tinha virado pão na mesma hora. Não teria feito esforço nenhum, teria comido e tinha acabado com a fome. Mas Jesus identifica que a promessa de coisa boa trazia consigo uma consequência ruim. Ele estaria obedecendo a voz de Satanás e colocando as suas necessidades físicas acima das necessidades espirituais. É por isso que, utilizando das Escrituras, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que profere a boca do Senhor. A segunda coisa que Satanás oferece é igualmente prazerosa, é igualmente importante. Ele diz, veja o mundo todo, o que você deseja? Ser amado, ser querido e salvar todo mundo. Se você se prostrar e me adorar, eu vou dar tudo isso para você, eu não mexo mais com ninguém, tudo agora vai ser seu. Naquele momento o Senhor diz, só o Senhor teu Deus adorarás. Ele disse, prove que você é querido, se jogue daqui abaixo, e está escrito na Escritura, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e não deixará que nenhum pé tropeça, mas também está escrito, disse Jesus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Note que todas as coisas que Satanás ofereceu eram coisas boas, eram provas boas, mas ele tinha interesse em derrubar a Jesus. E Cristo enfrentou as tentações com a palavra e não caiu nas mentiras, mesmo que fossem envoltas em verdades, em até citação da Escritura. Não aconteceu isso aqui com Davi. Davi caiu na armadilha de Ziba. Davi foi enganado e ele caiu. Mais tarde, Davi vai descobrir essa tramóia, depois que se resolver as pendengas com Absalão. Davi vai resolver essa tramóia aqui, vai colocar tudo no seu devido lugar de novo, porque mentira tem perna curta e uma hora ela se descobre. Mas Davi foi enganado e tomou uma decisão errada aqui. Ele cedeu à tentação produzida por Ziba e caiu nessa esparrela aqui. Cristo não caiu na esparrela. Cristo soube enfrentar as tentações quando era oferecido coisa boa a ele, e ele conseguiu identificar onde estava o mal e conseguiu lutar contra as tentações com a palavra do Senhor. Da mesma maneira nós, meus irmãos, Satanás não vai oferecer coisa ruim para você. Ele conhece exatamente qual é o seu calcanhar de Aquiles, ele sabe exatamente onde você vai falhar, ele conhece exatamente o que te oferecer para que você caia. E nessas tentações, ele vai nos oferecer exatamente o que deseja o nosso coração. Tiago vai nos dizer que toda tentação é humana, que as tentações partem do nosso coração, que são os nossos desejos que produzem essas tentações. E Satanás sabe se utilizar desses desejos e nos manipular nesse processo. E não como Davi, que deu ouvidos e atendeu à tentação, nós não podemos atender essas vozes doces. Nós não podemos atender essas vozes que nos levam a achar que aquilo é bom, mesmo que venha travestido de provisão divina. Nós não podemos esquecer, Satanás se veste de anjo de luz para enganar. Então nós não podemos ceder a isso. Mas tem um detalhe, existe uma segunda técnica de Satanás. Na primeira, ele vai se usar de artimanhas, de artifícios para nos tentar.
mas na segunda ele vai se utilizar de agressão para nos fazer cair também. O texto nos diz no versículo 5 que ele, após ter saído daquela região do monte, chegando à região de Baurim, já na parte inferior, diz que de repente apareceu um homem, e olha de quem esse homem é família. O texto diz que ele era da família de Saul, um outro benjamita, de novo a família de Saul. Os dois últimos encontros de Davi fugindo de Jerusalém, os três primeiros, muito gentios, um monte de gentil, dando a Davi o suporte, sacerdote, dando a Davi o suporte. Capítulo 16, 2 da família de Saul. Um escravo da família de Saul, o outro da região de Saul, também um benjamita da família de Saul, chamado Simei. E Simei, filho de Gera, diz que o texto nos diz que saiu amaldiçoando Davi. Esse homem, ele tinha um partido, ele já sabe o que ele crê. Esse homem nunca aceitou Davi no reinado, nunca aceitou, pelo contrário. Por isso que ele agora encontrou uma oportunidade de dizer na cara de Davi que não aceitava o reinado de Davi. Davi está em humilhação, Davi está numa situação difícil e está fragilizado. E por estar fragilizado, ficou numa condição de fácil acesso. É claro, Davi está trazendo consigo um grupo de soldados, lembram disso? Ele está bem guardado. Mas isso não impede que as pessoas se aproximassem dele. E passando pela região onde Simei morava, o texto nos diz que ele começa a atirar pedras contra Davi. O texto diz que ele atira também bolões de barro, terra em Davi. Ele está tentando atingir Davi. Vai conseguir? Não vai. Ele não vai conseguir acertar Davi com nenhuma pedra, porque Davi está cercado de soldados, ele não vai conseguir chegar lá. Mas de longe ele consegue atirar pedra, fazer aquele barulho todo. E o que ele está fazendo? Amaldiçoando Davi. Os valentes de Davi estão rodeando Davi, direita e esquerda, versículo 6. Mas isso não impede que Davi escute o que esse homem está dizendo. E o que ele está dizendo é terrível. Ele está atingindo Davi no coração, muito mais do que com pedra. As pedras não estavam chegando a Davi, não, mas o coração de Davi estava sendo ferido por cada palavra que aquele homem estava dizendo. Veja só, versículo 7. Ele diz: fora daqui, fora. E ele chama Davi de homem de sangue, homem de Belial. Essa expressão homem de Belial, a gente já conhece bem. Diz respeito ao próprio Satanás. É um homem dos infernos. É uma referência como se Davi fosse a encarnação do mal, a encarnação da maldade. Mas não só isso, chama Davi de homem de sangue. E Davi é homem de sangue. Davi é um homem sanguinário. Nós já vimos Davi matando, e matando por brincadeira. Davi mata com muita naturalidade. Não deixa de ser. O próprio Deus vai reconhecer isso. Quando Davi quer construir a casa, ele diz: não, você tem mãos sujas de sangue. Você é um homem de sangue. E Davi sabe, e é isso que é a tristeza aqui, porque agora o método de Satanás é diferente. Antes, o método doce de acolhimento, agora o método agressivo de ferir. E nesse método de agressão contra Davi, é o coração de Davi que está em xeque, porque ele vai levantar coisas do passado para ferir o coração de Davi de forma agressiva. Chama Davi de homem de sangue, de homem de Belial, e aí vem o versículo 8, as acusações. Ele se apresenta como mensageiro do Senhor contra Davi. Veja, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. O que é que Simei está pensando? Ele está pensando o seguinte: Davi agora está num aperto. Isso é punição da parte de Deus. É interessante porque essa é a mesma forma de raciocinar dos amigos de Jó. Quando ele está na situação difícil, eles dizem: é pecado. Deus está te pagando pelo pecado que você cometeu. E ele traz o mesmo conceito e diz: o que Deus está te dando agora é o pagamento. Só que ele não usa o fato verdadeiro, porque o fato verdadeiro é que Deus estava dando um pagamento a Davi pelo adultério com Betseba. Mas ele diz: não, é porque você traiu Saul. É por causa da família de Saul. Ele transforma um ato religioso de Deus para com Davi, no adultério de Betseba, num ato político, um fato político. Parece que ele está vivendo na nossa época, né? Que todo assunto vira político. Ele transforma num fato político.
Ele diz assim, ó: você usurpou, roubou o reino de Saul. E Deus agora está pagando você. Deus está arrancando você do trono. Está arrancando você do trono porque você não é digno do trono. O trono deveria ter ficado com Saul. Lá atrás, você roubou, não só isso, diz assim: o Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão, ou seja, você já perdeu essa guerra, você não vai para frente. O Senhor agora já te derrotou, porque você agora, em meio a essa desgraça, você vai descobrir o sofrimento que você causou na família de Saul, porque você foi o responsável. Mas como Davi foi o responsável pela morte de Saul e dos seus filhos? Davi estava no exército filisteu naquela época. Davi não foi para a guerra, mas ele está atribuindo Davi a morte de Saul, porque foram os filisteus que mataram Saul e sua família. Ele está dizendo: você é o culpado. E porque você matou o rei, deu um golpe de estado e tomou o trono, agora o seu próprio filho, Deus está usando para punir você, para tomar o trono de você também num golpe de estado. Deus está fazendo a mesma coisa com você. E ele continua amaldiçoando a Davi. E aí, qual é a reação de Davi? Como reagir diante de uma pressão como essa? Porque agora não é palavra doce, agora a provação vem contra Davi, agora machucando o coração dele. Ele se lembra que Jonatas morreu, ele se lembra que Saul morreu, eles prantearam profundamente a morte de Saul e de Jonatas, foi muito doloroso para Davi. Davi fez um cântico em homenagem a Saul e a Jonatas em meio dessa morte, e ele está trazendo o luto de volta e culpando Davi pela morte. É injusto. Mas como é que Davi reage? Mas primeiro, antes de como Davi reage, veja como é que Abisai reage. Abisai é um dos comandantes de Davi, um homem extremamente violento. Esse mesmo Abisai já deu a oportunidade a Davi para matar Saul lá atrás. Quando Davi teve a oportunidade, foi Abisai que foi para Davi e disse: eis a oportunidade, matar Saul. Se você não tem coragem, deixa que eu vou lá e arranco a cabeça dele. E não tenha dúvida, Abisai faria isso com a maior naturalidade. Ele matou o comandante de Saul na traição, lembra? Junto com o irmão. Ele é um homem violento e ele simplesmente diz: o que esse cachorro morto está fazendo xingando o meu rei? Ele toma as dores de Davi. O que ele quer fazer? Ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele quer simplesmente calar a oposição. É isso que ele quer fazer. E ele simplesmente diz: olha, me deixa que a cabeça dele rola antes dele sequer respirar. Eu vou lá e corto a cabeça dele fora e está resolvido o problema. Ele com a cabeça fora do corpo, ele não vai conseguir xingar. E você não tenha dúvida que Abisai faria isso sem nem piscar. Ele só precisa que o rei balance a cabeça. Ele está disposto a matar Simei numa velocidade enorme. E ele faria isso. Ele queria matar Saul, imagina Simei. Como é que Davi reage diante da oportunidade de vingança imediata? Como é que Davi reage em meio agora à pressão hostil de Satanás, amaldiçoando a Davi? Davi reage, meus irmãos, com graça, misericórdia, compaixão e humildade. Eu acho isso aqui fantástico, porque versículo 10, Davi diz: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ou seja, por que você está se medindo junto comigo? O que é que eu tenho a ver com isso? Não faz isso não. Parece muito uma frase ouvida algum tempo depois: para trás de mim, Satanás. Lembram? Parece muito essa frase. Ele diz: não é assim que as coisas funcionam não. Versículo 10: deixa amaldiçoar, deixa ele praguejar, deixa ele continuar falando, não tem problema não. Por que Davi deixa que esse homem faça? Davi, por menos que isso, já tentou matar um povo inteiro. Quando o Nabal negou a Davi comida e xingou Davi simplesmente se levantou e disse: vamos lá, todos os homens da casa, até de manhã está todo mundo morto, vamos lá, vamos matar todo mundo. Agora você tem um homem fazendo coisa pior, jogando pedra nele, jogando terra nele, amaldiçoando ele, dizendo que ele é culpado pela morte de Saul e da família de Saul, e dizendo que Deus está punindo Davi. E o que é que Davi vai fazer? Ele diz: não faz nada não, não faça nada não, não vá mexer com ele, que tenho eu convosco, filho de Zeruia, deixai-o amaldiçoar. Motivo: ele se coloca debaixo da vontade de Deus, humildemente. Ele diz assim: ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria, por que fizeste assim?
ele simplesmente diz: eu não sei se essa é a vontade de Deus. Eu não sei se essa é a vontade de Deus. Eu não sei, porque Simão está dizendo que o Senhor é quem está me punindo. E de repente ele tem verdade. De repente ele está certo. Eu não sei se Deus está dizendo isso por meio dele mesmo. Eu não sei se o que ele está falando é realmente o que o Senhor está pensando. O que Davi quer aqui? Ele diz: eu quero simplesmente me colocar debaixo da vontade de Deus. Ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Ou seja, Simei está certo. Simei está certo. Ele diz: quanto mais ainda este benjamita, ou seja, se o meu filho está querendo me matar, você acha que eu ia esperar o quê de um da descendência de Saul? Você acha que eu deveria esperar o quê deles? Hostilidade. O meu filho está sendo hostil a mim. O que é que eu vou esperar do mundo? Mais hostilidade. Nesse sentido ele diz: deixai que ele amaldiçoe, pois o Senhor o ordenou. Em que ele se esconde para se proteger? Versículo 12. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Isso aqui, meus irmãos, é Gênesis capítulo 12. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Aqui é Deuteronômio, quando o Senhor diz: não se vingue. O apóstolo Paulo traz a mesma ideia: não vingueis a vós mesmos. Davi diz: por que eu iria tomar alguma atitude contra esse homem? Por que eu iria matar Simei? Ele está dizendo que é da vontade do Senhor e está amaldiçoando em nome do Senhor. Deixa ele amaldiçoar. Porque se Deus está amaldiçoando mesmo, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar o pau na muleira, não tem jeito. Mas se não for, o Senhor vai transformar a maldição de Simei em bênção para mim. Deus vai me abençoar. E Davi suportou a pressão de Simei sobre ele. Prosseguiram pelo caminho, Davi e seus homens, e Simei acompanhou. Foi com eles ao longo do monte, do lado de Davi, caminhando e amaldiçoando, jogando pedra e terra contra Davi. E Davi vai ouvindo aquilo, mas não abriu a sua boca. Da mesma forma, Cristo, meus irmãos, enfrentou a hostilidade do seu próprio povo. Enfrentou a hostilidade de tal maneira que os homens o mataram, e o julgaram e o condenaram. E o tempo inteiro estiveram ao lado de Cristo, amaldiçoando a ele, fazendo chacota com ele. E ele não abriu também a sua boca. Porque no final das contas, o que acontecia era que era da vontade do Senhor que ele passasse por aquilo, mas não era da vontade do Senhor que ele fosse amaldiçoado do jeito que foi. É tanto que ele mesmo ora dizendo: Pai, não imputes a eles esse pecado, porque ele não sabe o que eles fazem. E em dois aspectos a oração de Cristo foi atendida, porque em uma parte se converteram milhares em Atos capítulo de número 2. Muitos deles não receberam sobre si a punição do pecado, porque quando Pedro disse que eles tinham matado o Filho de Deus, eles perguntaram: e agora o que a gente faz? E Pedro disse: se arrependam. E eles se arrependeram e foram batizados e se tornaram membros de Cristo. Ou seja, a oração de Cristo foi atendida. Mas para aqueles que não se arrependeram, no ano 70 veio Roma e destruiu e matou todo mundo. Ou seja, se for para ser amaldiçoado, se Deus está amaldiçoando, vai acontecer. Mas um fator especial em Cristo era: seja feita a tua vontade e não a minha. Saber passar pelos apertos do mundo, saber passar pela pressão do mundo, entregando sua vida a Cristo, entregando a sua vida ao Senhor, sabendo que o Senhor é quem conduz todas as coisas. Essa foi a maneira correta de Davi de enfrentar uma provação externa. Davi viu tudo isso e soube enfrentar. Interessante porque a atitude de Abisai foi muito parecida com a atitude de Pedro. Quando Pedro diz: Senhor, não diga isso, que o Senhor vai sofrer, que o Senhor vai morrer. Não diz uma coisa dessa com o Senhor, não. E o Senhor diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. E Davi disse: se for para morrer, a gente vai junto com o Senhor. Pegou uma espada e mirou no meio da testa, mas ele errou um pouquinho. Aí arrancou a orelha de um soldado. Jesus: não é assim que se luta. Com ferro será ferido. Não é desse jeito que a gente vai lutar. Pegou a orelha do homem, colocou de volta. Disse: não é assim que funciona.
É assim que Davi se comporta, é assim que Cristo se comporta. É assim que ele nos ensina a enfrentarmos a ação de Satanás com o mundo para nos destruir. Ele diz, a gente entrega para o Senhor. A gente se coloca na mão do Senhor, para que Deus faça a vontade do Senhor e humildemente Ele possa dar o troco depois, que quem se vinga é Deus. Ele sabe o que está fazendo, a gente se entrega na mão do Senhor. Nessa daqui, Davi aceitou. 2 da família de Saul, 2 benjamitas, 2 tentações. Numa primeira, uma tentação doce, veio contra Davi, trazendo para Davi o que Davi desejava. Davi caiu feito um patinho e cometeu um erro. Na segunda, uma provação dura, com frases duras, com uma perseguição ferrenha, com dores no coração, agressividade. Nessa Davi soube passar. Ele passou de boca fechada, se colocando nas mãos do Senhor de forma humilde. Isso nos leva, meus irmãos, a 2 lições também, de como enfrentar as tentações e as provações que Satanás às vezes coloca na vida da gente. Primeiro, que não vem de fora, notou? Vem tudo da família, vem tudo de dentro, vem tudo de coisa perto da gente. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a enfrentar as tentações. As tentações, meus irmãos, são coisas que nos assaltam naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos. Satanás não vai oferecer a você coisa que você não queira. Satanás não vai oferecer a você coisa que você não deseja. Chega aqui, olha, vou tentar você com a sopa de jiló. Não vai rolar. Tentar você vai tentar você com coisa boa, com comida boa. Não vai tentar você com coisa ruim. Ele vai te oferecer coisa ruim, ele não vai te oferecer coisa ruim. Doce de leite. Doce de leite. Uma vez um amigo meu chegou e fez: rapaz, passei por uma tentação muito grande. O que foi? Uma mulher, rapaz, deu em cima de mim essa semana, queria com tudo comigo. E o que é que eu fiz? Eu digo: rapaz, o que você fez? Rapaz? Não, eu resisti, fui firme, não caí na tentação, não. Eu disse: era mesmo? Me diz uma coisa, a mulher era bonita, nada, era feia, feito uma briga de foice. Eu digo: então não foi tentação, não, meu irmão. Essa era laço só. É laço. Satanás vai nos tentar, meus irmãos, dentro dos nossos desejos. E ele sabe fazer isso. Ele muda de face com muita naturalidade. E às vezes ele aparece para nós como um gatinho, ronronando e esfregando o pelo nas nossas pernas. Com muita paciência e tranquilidade, montando. Ele quer alguma coisa de nós. Ele quer a nossa queda. E para isso ele nos oferece aquilo que a gente precisa. E com palavras doces nos bajuleia. E a gente vai caindo. O Senhor nos ensinou como resistir a isso. Cristo passou pela mesma situação. Ele disse: a única maneira é submissão completa ao Senhor por meio da sua palavra. Guardar a palavra no coração, disse Davi, para não pecar contra ti. Nós guardamos a palavra para sacar nesse momento. E Cristo nos fez uma promessa incrível em João 14. Ele disse que nos daria o Espírito Santo e Ele nos faria lembrar todas as coisas que Ele nos tinha ensinado. Diante do mundo, meus irmãos, das tentações que o mundo nos traz, nós precisamos rogar a Deus dizendo: Senhor, que o Teu Espírito me lembre de Bíblia, me lembre da palavra, para que quando o mundo vier me chaleirar, quando o mundo vier me levar pelas mãos, juntar-me nas suas mãos e querer me ludibriar, que a Tua palavra ressuscite na minha mente, que o Teu Espírito Santo me lembre da Tua palavra, para que eu possa resistir a essas tentações, para que eu não seja enganado por Satanás e caia feito um patinho, porque eu preciso da Tua mão. Mais tarde, Ziba vai receber o pago pela sua mentira. O Senhor coloca as coisas no devido lugar, mas nós não podemos, como Davi, cair. Para isso a gente precisa da graça de Cristo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, nos lembrando das Escrituras, para que quando nós formos abordados por Satanás, com suas palavras doces, travestidos de anjo de luz, nos oferecendo tudo que a gente quer, a gente saiba identificar a tentação, saiba sacar das Escrituras e resistir às tentações. Mas nem sempre ele vai aparecer feito um gatinho, ronronando, se esfregando nas pernas da gente. Às vezes ele vai aparecer feito um leão ao nosso redor, querendo nos devorar. Às vezes, quando não funciona muito bem as tentações, ele vem contra nós com provações. Ele vem contra nós com toda a sua força e vai machucar o nosso coração e vai nos colocar em situação difícil.
E da mesma maneira, meus irmãos, que Davi e que Cristo, nós precisamos aprender a nos submeter à vontade de Deus, a não querer resolver os problemas com as nossas próprias forças, não buscar vingança, não buscar autojustificação, mas se submeter a Cristo e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. A gente finda reagindo de forma equivocada às provocações, feito criança, feito menino. Lembra quando você era menino lá na escola? Quando alguém xingava a sua mãe? Quando ele xingava a sua mãe, estava resolvido. Já xingou a mãe, não tinha mais conversa, agora era guerra. Ia trocar tapa, não tem jeito. A pergunta é: sua mãe é isso? Se sua mãe for isso, você não tem o que fazer, meu filho, é isso mesmo. Se sua mãe não é, o que ele está dizendo faz alguma diferença? Não faz, porque ela é honesta do mesmo jeito. Mas não, a gente reage feito criança. Davi nos ensinou, e Cristo também nos ensinou, que não faz sentido que nós entregamos a Deus as nossas causas, que nós não lutamos as nossas próprias guerras, e que quando Satanás se levanta contra nós, nós nos comportamos assim como Judas diz que Miguel se comportou. Ele diz: que o Senhor te amaldiçoe, que o Senhor vá contra ti. Mas eu vou me levantar? Não, eu me submeto à vontade do Senhor. Eu me submeto à vontade do meu Deus, que no final das contas dará o pago. Mais tarde, esse mesmo homem vai ser levado para Jerusalém. Davi vai para o Nilo, mas Salomão é que vai resolver o problema dele. Salomão vai resolver o problema de uma vez por todas. Mais tarde esse homem vai ser punido. Mas nós somos ensinados hoje de que nossa atenção, quando Satanás vier contra nós com toda a sua força, é nos colocarmos debaixo da mão do Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. E mesmo que venhamos a tomar o cálice da ira, como o Senhor Jesus tomou, Ele estará conosco o tempo inteiro e nos dará a vitória e a bênção lá no final. Muitas são as dificuldades que os crentes enfrentam, meus irmãos. São muitas as lutas que a gente enfrenta, às vezes internas, às vezes externas. Internas por meio de tentações, externas por meio de provações. Nosso pior inimigo somos nós mesmos, mas Satanás é ruim também, a gente não pode esquecer. Às vezes ele se utiliza de tentações, às vezes ele se utiliza de provações para nos fazer cair. Mas em Cristo nós encontramos a força para resistir às tentações e passar pelas provações com graça e com misericórdia. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos tudo isso debaixo da sua mão. Senhor, dá-nos graça, Senhor, para que assim como Jesus, que enfrentou provações e tentações, possamos, por meio da Tua palavra, pela ação do Espírito Santo, debaixo da Tua misericórdia, sabemos enfrentar tudo isso. Nós caímos, Senhor, e caímos muitas vezes. E assim como Davi, nós caímos muito mais pelas tentações, pelas palavras doces de Satanás e pelos nossos próprios desejos do que pela pressão externa, é bem verdade. Davi soube lidar com a pressão externa, mas não conseguiu lidar bem com a pressão interna. Deus nos ajuda, meu Pai, a não cairmos em nenhuma delas. E a seguindo os passos de Cristo, auxiliados pelo Teu Espírito, Senhor, nós possamos usar a Tua palavra e resistirmos às tentações e suportarmos as provações para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. 5 minutos, meus irmãos, para uma água e um café, e nós voltamos para a nossa escola dominical.